queridos! Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Amém? Quem está visitando a gente, faça só um sinal com a sua mão. Quem está visitando a gente, Deus abençoe. Nossa, quantos visitantes. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos aplaudir Jesus pela vida daqueles que nos visitam nessa noite. Cara, que bênção. Glória a Deus, sejam sempre bem-vindos em nome de Jesus. Sempre bem-vindos em nome de Jesus. Olha, o Senhor colocou essa palavra no meu coração para que eu pudesse ministrar a sua vida de forma muito simples, muito direta, nesse culto tão importante, nesse culto tão maravilhoso, que é o culto da ceia do Senhor. Tudo converge, querido, na palavra de Deus para Jesus. Você sabia disso? Tudo converge para Jesus. A maior mensagem que a Bíblia traz do Antigo Testamento ao Novo Testamento é o Cordeiro de Deus salva. Jesus salva. Essa é a maior mensagem. A mensagem de salvação, a mensagem de redenção, a mensagem de novo nascimento, a mensagem que nós fomos comprados com o sangue precioso do Cordeiro de Deus. A maior mensagem é essa, a mensagem que nós fomos comprados. Não adianta qualquer outra mensagem que venha impactar a minha vida, a sua vida, no que diz respeito a situações de cura, a situações de vitória, a situações de ganho. Primeiro passa pelo Cordeiro de Deus, entenda isso. Primeiro passa por Jesus, primeiro vai passar pelo sacrifício de Jesus na cruz ao terceiro dia. E Jesus, ele morre na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós pudéssemos hoje ser chamados filhos de Deus. Quem diz amém por essa palavra? E o tema da palavra de hoje, vai aparecer já aqui no telão, é o Gabatá. Você diz amém por isso? Foi interessante que eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa disse assim: pastor, eu nunca ouvi falar desse cara na Bíblia. Quem é esse incircunciso? Eu disse: não é quem, é onde. Porque o Gabatá não é uma pessoa. O Gabatá é um lugar. Um lugar. Um lugar onde começa realmente a ser decretada ali a sentença sobre o Filho de Deus. Eu tenho certeza que você, lendo os evangelhos, você já leu sobre esse versículo. Pode ter passado desapercebido à primeira vista de você, mas essa ilustração, ela fala muito bem o que é o Gabatá. O Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 13, vai dizer assim: ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabatá. Amém, irmãos? Então você já sabe do que é que se trata o Gabatá. O Gabatá foi ali o lugar em hebraico onde a sentença de cruz para Jesus foi realmente batido o martelo. Jesus seria crucificado. Foi nesse lugar onde Pilatos, ele vai lavar as mãos e ele vai ouvir o povo gritando: crucifica-o. Foi exatamente nesse lugar onde Jesus ali tem a confirmação da autoridade romana e antes também da autoridade hebraica, porque Herodes reenvia Jesus para Pilatos e ali é decretada a crucificação. O texto vai nos dizer que o desejo inicial de Pilatos era que Jesus Cristo passasse por um açoite e depois fosse solto. Mas os fariseus, os homens ali colocaram lenha na fogueira da multidão para que a multidão gritasse: crucifica-o, crucifica-o. E ali o destino do nosso Messias começou a ser escrito no que diz respeito à terra, no que diz respeito aos homens. O tema dessa mensagem fala para mim e para você, nós possamos lembrar do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Ali Jesus foi julgado, mas na verdade, quem deveria ser julgado naquele lugar era eu e você. Era eu e você que merecíamos estar ali. Mas, por amor de Deus, Ele enviou o Seu Filho para ser julgado em nosso lugar. Em nosso lugar. Jesus
assenta-se para ouvir a sentença de Pilatos. Ali o lugar onde a sentença da crucificação foi proclamada. A Via Dolorosa começa a partir desse lugar e vai terminar no Monte Caveira. E em novembro de 2024, nós iremos refazer aquele trajeto. Quem diz amém, já tomou posse pela fé, que vai estar lá também. A Via Dolorosa começa aqui, onde o lugar do julgamento, o lugar onde Jesus Cristo, Ele carregou a cruz, o lugar onde Ele pisou ali a planta dos seus pés. E entenda bem, a Via Dolorosa, aquele lugar onde Jesus ele começa a carregar ali a sua cruz, a cruz que ele seria ali morto. Ele caminhou aquela Via Dolorosa, porque pelas pisaduras dele, enquanto ele caminhava, nós éramos sarados. Era o que já dizia o profeta Isaías, centenas de anos antes. Ele andava na Via Dolorosa, ele andou na Via Dolorosa para que nós pudéssemos ser sarados. A presença de Jesus, querido, nesse lugar, nessa noite é real, falando ao meu e o seu coração. Nós nunca teríamos conhecido a profundidade do amor de Deus se Jesus não tivesse morrido em nosso lugar. Nunca seríamos capazes de compreender tanto amor de Deus por nós, como alguém puro como Jesus, como alguém santo, como alguém que não cometeu nenhum pecado, pode ter sido condenado a terrível morte de cruz, sem cometer delito algum. E aquele momento da crucificação terrível que Jesus Cristo ele passa, ele vai proferir algumas palavras na cruz. O Salmo 22, cerca de 1000 anos antes, Davi estava escrevendo: Deus meu, por que me desamparaste? Davi escreve isso no Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Olha, Davi passando por uma situação muito difícil na sua vida, ele vai escrever assim: Deus meu, por que me desamparaste? E a verdade é que mesmo diante das situações mais difíceis que Davi viveu, o seu filho Adonias, o seu filho Absalão tentaram tomar o trono, a sua filha Tamar foi violentada por outro filho, Aminon, com a família destruída, já no final da vida, passando por situações dificílimas, a família em frangalho, Davi vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele não estava falando aquilo sem sentido algum, não. Ele estava passando um momento difícil, mas Jesus, conhecendo o Salmo, Jesus vai dizer as mesmas palavras, porque, escute bem, mesmo diante dos momentos mais difíceis da vida de Davi, Deus nunca o deixou. Ora, se nos momentos mais difíceis Deus nunca deixou Davi, Deus também nunca abandonou você nos seus momentos mais difíceis. Nos momentos mais duros da sua vida, você pode ter até tido o sentimento de que você estava sozinho, mas a verdade é, Deus nunca te deixou só. Aqui foi uma expressão muito forte usada por Davi. E Jesus na cruz, aí sim. Aí Jesus na cruz, ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E aí sim, Jesus ele foi desamparado por Deus. Jesus foi desamparado por Deus, sim. Jesus foi. Imagine a dor não somente do filho, mas do pai. Jesus na cruz dizendo: Deus meu. Querido, se você ler os evangelhos, você vai ler que Jesus nunca se referiu a Yahvé, a Deus, como Deus. Ele sempre vai dizer Abba, ele sempre vai dizer Paizinho, ele sempre vai dizer meu Pai. Mas naquela hora da cruz, o Pai virou o rosto para o Filho. Em nenhum momento da história Deus vira o rosto para ninguém.
Mas na hora da crucificação, o pai vira o rosto para o filho, e aí sim o filho desamparado vai dizer: Deus meu, olha, não é mais o pai, agora Jesus está falando Deus meu. Deus meu, Deus meu. É a única vez na Bíblia que Jesus vai falar Deus meu. Deus meu, por que me desamparaste? E Deus desampara mesmo. Porque ou Deus virava o rosto, no que diz respeito, porque Jesus ali na cruz estava recebendo todas as nossas dores, todas as nossas doenças, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Imagine o rosto de Jesus deformado ali naquela cruz, recebendo o pecado da humanidade, e Deus na sua santidade, Ele tem que virar o rosto para o seu filho. E nós agradecemos a Deus, porque nessa hora Ele vira o rosto, porque se Ele torna o rosto para Jesus, ali haveria um livramento para o seu filho, e eu e você estaríamos fritos. Mas ali Deus, velando pela sua palavra. Sabe por que Deus ali, Ele vira o rosto para Jesus, como diz a teologia? Sabe por quê? Porque Deus, Ele é santo e não pode ter nenhum contato, nenhuma comunhão, nem nada com nada de pecado. E ali Jesus estava recebendo o pecado da humanidade. Deus vela para com a sua palavra. Ele desampara o Filho para que eu e você nós pudéssemos viver uma vida abundante na presença dEle, do Pai. Ali o Filho foi realmente desamparado. Não tinha como. Tamanho amor de Deus por mim e por você faz com que o Filho de Deus perfeito morresse ali, morte de cruz. Imagine só, Jesus teve sede, imagina ali aquele lugar de sede, Ele pede água, vão tentar lá dar um vinagre para Jesus, Ele ali morrendo de sede, mas aquele lugar de sede torna-se um poço de graça para a minha vida e para a sua vida. Jesus, Ele é desamparado, Ele passa sede para que nós pudéssemos desfrutar da graça de Deus. Ah, graça de Deus, querido. Você está aqui, querido, você está aqui. Você pode aplaudir a Jesus pela graça de Deus na minha e na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Não existe maior expressão de amor de Deus para com os homens do que ali a crucificação do seu próprio filho. O filho que estava sendo abandonado pelo pai. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Ah, Jesus morreu morto de cruz, então que eu e você, nós possamos honrar o sacrifício de Jesus. Honre o sacrifício de Jesus, querido. Honre o que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Não viva subjugado por demônios. Não viva subjugado por vícios. Não viva subjugado por pecados, por mentira. Porque Jesus morreu na cruz para que você e eu pudéssemos ser livres. Livres. Por isso que nós escolhemos ser livres em Cristo. Quem diz amém por isso? Por isso que nós escolhemos a liberdade que foi conquistada por Jesus na cruz. Aleluia. Ah, pastor, mas eu estou passando um momento de angústia. Eu estou passando momentos difíceis. Eu acabei de dizer para você que Deus nunca te abandonou. Deus nunca vai te abandonar. E se nós analisarmos direitinho a situação que a gente está vivendo, nós gritamos por descrença e não por ausência. Gritamos por descrença. Ah, onde está Deus? Ah, por que estou passando por isso? Ah, Deus, esse deserto. Ah, essa situação. Ah, Deus. Ah, querido, vamos confiar. Ah, querido, vamos confiar em Deus. Ah, querido, vamos confiar que Deus está no governo de toda a situação. Eu preguei na terça-feira, se não me engano, na quinta. Preguei na quinta-feira e eu disse, na pregação, disse assim: olha, nos momentos das nossas maiores dificuldades, busque saber quem é Deus. E eu repito o que eu falei. Nos momentos das suas lutas, procure, mas em todo tempo, você fortalecer a sua fé,
de quem é Deus. Porque quanto mais você souber quem Deus é nos momentos da sua angústia, que Deus, Ele não muda o seu caráter, que Ele não muda a sua palavra, vai ser amadurecido no seu coração a verdade de que você nunca está sozinho, de que você pode enfrentar esse momento difícil, de que você irá vencer essa noite, esse dia mau, essa situação difícil, porque Deus é com você e Ele vela pela palavra dEle. Você pode estar passando por um momento difícil, se sentindo só, mas você nunca está só. O Abba está com você. O Abba está com você. O único filho que Deus abandonou foi seu filho Jesus, para que eu e você pudéssemos ser herdeiros da promessa de Deus. Aleluia. Só a ideia de, quando a gente começa a entender o relato da história, só de entendermos o que Jesus passou, quando a gente começa a mergulhar na história, Lucas 22:7 vai dizer assim, olha as palavras: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Sabe o que é isso? Palavras do próprio Cristo. Imagine o sofrimento do nosso Senhor. Não bastando passar pelo chicote romano, pela sessão de tortura do exército romano, ainda era escarnecido, ainda foi ridicularizado. Imagine a agonia do nosso Senhor Jesus naqueles momentos, desde o seu julgamento, a via dolorosa, até chegar ao Monte Caveira. Jesus sofreu humilhações, vergonha, sofreu ridículo, para que eu e você nós pudéssemos ser abençoados. Para que eu e você pudéssemos ser abençoados. Então vamos honrar Jesus, queridos. Vamos honrar Jesus. Vamos honrar o sacrifício do nosso Senhor na cruz do Calvário por nós. Honre o que Ele fez por você. Honre o sacrifício do Senhor Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar, o que seria de nós se não fosse Jesus? O que seria da nossa vida se não fosse Jesus? O que seria da nossa vida se Jesus Cristo ele não tivesse tomado o nosso lugar? O Evangelho de Lucas tem um versículo muito interessante, no qual são palavras também do Senhor, Lucas 23:31. Olha a palavra de Jesus: porque se em lenho verde fazem isso, que será do lenho seco? Deixa eu te explicar, porque quem sabe você está lendo esse versículo pela primeira vez. Aqui Jesus estava passando aqui por todo o processo antes da crucificação. E aqui ele vai dar o exemplo do lenho verde e do lenho seco. O lenho verde nesse versículo é o próprio Cristo, onde ele está dizendo assim: olha, se com o lenho verde, ali ele está se colocando, se comigo fizeram isso, se comigo, se eu fui traído, se levantaram uma falsa acusação, se eu passei pelo chicote romano, se eu curei tantos, se eu libertei a tantos, olha, se eu só fiz o bem, é isso que o versículo Jesus está dizendo. Porque se em lenho verde, o próprio lenho verde, o próprio Cristo, fazem isso, o que será do lenho seco? Ora, o que seria de mim e de você se não fosse Jesus? Esse daqui é o resumo do versículo. O que seria de mim e de você se não fosse o Cordeiro de Deus? O que seria de nós? Mortos nos nossos pecados, condenados eternamente a estar longe de Deus. Querido, presta atenção. O céu, para mim e para você, para que a gente possa ter uma noção, sabe o que é? É presença de Deus. Diga assim: o céu é presença de Deus. Amém. E o inferno é o contrário, é a ausência total de Deus. Existe choro e ranger de dentes, não é apenas por conta do lago de fogo e enxofre que queima eternamente. O principal não é isso, o principal é porque é a ausência total de Deus. Olha o que estava destinado à humanidade se não fosse o lenho verde, se não fosse o Cordeiro de Deus.
se entregando por amor por mim e por você. Eu não sei se você já parou para pensar o que seria da nossa vida sem Jesus. Basta a gente olhar para trás um pouquinho e ver como nós éramos antes e o que nós somos hoje. Quem diz amém por isso? Eu prego aqui nessa noite para pessoas que foram transformadas por Jesus. Eu estou pregando para alguém que foi transformado por Ele. Você pode então aí no seu lugar glorificar Ele pela salvação, pela transformação, pela mudança que Ele operou na sua vida. Aleluia! Quem éramos nós antes? Por mais bonzinho que você se achasse, ou que você até fosse, por mais legalzinho que você fosse, olha, a condenação estava sobre todos nós. A condenação era certa. Mas Deus é bom demais. Mas Deus é bom demais. Ele intervém na história. Ele intervém na história. O que seria de mim e de você se não fosse Jesus? Muitos nem poderiam estar vivos hoje. Com certeza muitos que estão aqui nem estariam vivos. Os inimigos, o mundo, as situações já tinham acabado com você. Mas Jesus chegou na sua vida. E quando Jesus chega, milagres acontecem. E quando Jesus chega, o ambiente é transformado. E quando Jesus chega, a mudança dentro da casa. E quando Jesus chega, a salvação. E quando Jesus chega, chega a paz de Deus. A paz de Deus. A paz real. Não a sensação, mas a paz real. O descanso em meio às tribulações. O descanso em meio às situações mais difíceis. Jesus era inocente. Não podia, aos olhos humanos, não deveria jamais receber a pena da crucificação. A multidão gritava o quê? Crucifica-o. Pilatos queria soltá-lo. Tinha que soltar um preso. A ideia de Pilatos era soltar Jesus, mas a multidão dizia quem? Solta quem? Barrabás. Solta Barrabás. Crucifica, prende Jesus. Crucifica Jesus. Crucifica um inocente em lugar do malfeitor. Era o pedido da multidão. Jesus, o lenho verde, aquele que sem pecado, aquele que sem cometer mal algum, aquele que era inocente. Aquele que era inocente. Se entrega por amor a mim e a você. O que seria de nós se não fosse Jesus? Até em relação a Deus, o que seria de nós se não fosse Jesus? Querido, Deus muda? Deus muda? Não, Deus é imutável. Agora entenda bem, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com Deus, pastor? Porque no Antigo Testamento, sob ordens do próprio Deus, um exército de 185 mil homens foi morto por um anjo. O que aconteceu que Deus, quando manda o povo começar a conquistar a terra, matar homens, mulheres, crianças, porque serviam a falsos deuses? Se Deus não muda, o que foi que segurou aí o coração de Deus? Porque no Antigo Testamento o que segurava aí a ira de Deus, sabe o que era? Eram os sacrifícios, holocaustos. Aí o holocausto, né, feito pelos sacerdotes, o incenso que subia ali, segurava ali, sabe o que? A ira de Deus. A ira de Deus. Se Deus não muda, o que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que o Cordeiro perfeito foi enviado pelo próprio Deus. O Cordeiro perfeito que indicava o amor de Deus para comigo e para com você, veio ao mundo, viveu a sua vida perfeita e estava ali já decretada a sua morte na cruz, porque o seu sangue derramado acalmou a ira de Deus. Olha só, até isso, se não fosse Jesus, eu e você, a gente realmente estava frito. Mas o Cordeiro de Deus, o tempo da graça chega
para que eu e você pudéssemos desfrutar do amor de Deus. Quem diz amém por isso? O que seria de mim e de você se não fosse o Cordeiro de Deus? Hoje, a graça do Senhor é manifestada sobre nós através do amor de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Aleluia! Aleluia! E ele foi à morte, ele foi ao Calvário, teve suas mãos e seus pés transpassados pelo grande prego de ferro romano. A palavra nos diz, tem um versículo aqui em Salmos 22:14, diz assim: olha, ainda são palavras de Davi, profetizadas 1000 anos antes de Jesus. Davi escreveu em Salmo 22:14: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração se fez como cera, derreteu-se dentro de mim. Quando Jesus Cristo, ele tem as suas mãos transpassadas pelos pregos, os seus pés, e que a cruz, ela é colocada exatamente no lugar, aquele impacto da cruz sendo levantada, e a cruz caindo exatamente ali no lugar onde ela deveria ficar, foi violento demais, foi muito forte a dor que Jesus sentia. Davi vai dizer aqui, que os meus ossos se desconjuntaram, não foram quebrados, desconjuntaram. O meu coração se fez como cera. Aqui Davi estava já profetizando o sofrimento do Cordeiro de Deus na cruz. Os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. É um momento muito violento. Foram 6 longas horas para que o propósito de sofrer as nossas dores, para cumprir o sofrimento completo, para que nada, nenhuma dor, nenhuma enfermidade, nenhum sofrimento chegasse no que diz respeito à minha vida e à sua vida eternamente. Jesus, naquele momento do Calvário, ele recebe todas as enfermidades, todas as doenças. Olha, no Calvário Jesus começa a matar a morte. Nossa, ele começa a vencer a morte. Ele começa a vencer a morte. E quando ele vai gritar, está consumado. E quando ele dá aquele grito, está consumado, ele estava dizendo: Pai, cumpri todo o propósito proposto pelo Pai para a minha vida. Está consumado. A humanidade pode ser salva. Está consumado, a morte será vencida. Está consumado, eu tenho sobre as minhas mãos a chave da morte e as chaves do inferno. Está consumado, a obra foi concluída. A obra foi concluída, está consumado. E a palavra nos diz ali que Jesus ali, ele morre, entregou o Espírito como um vitorioso. Como um vitorioso. O vitorioso está consumado. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Quem sabe você é novo na fé e você não conhece a expressão véu do templo. O véu, realmente um véu, realmente o que era tipo para a gente hoje uma grande cortina que fazia a separação do lugar santíssimo e que só quem teria acesso quem tinha acesso era o sumo sacerdote. E agora não, o Cordeiro venceu, não precisa de ninguém, através do próprio Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, nós tínhamos acesso, passávamos a ter acesso ao coração de Deus. Está consumado. Está consumado. Ele se entrega. Ele morreu. Por isso que vamos cear daqui a pouco. Por isso que tem pão aqui. Pão que simboliza o corpo de Jesus, que simboliza a entrega do Mestre, que simboliza a entrega do Messias. O sofrimento vivido por Jesus, sim, está simbolizado no pão.
Irmãos, mas a Bíblia é um livro de esperança. Quem diz amém por isso? A Bíblia é o livro da esperança. A Bíblia é o livro de vitória. A Bíblia é o livro de paz. A Bíblia é o livro que tem aí a história narrada de vitória. Foi morto, sepultado. Sexta, sábado, graças a Deus. Irmão, você sabe que eu amo essa expressão. O domingo da ressurreição chegou. O domingo chegou. É tão bom o domingo. O domingo chegou. O dia da ressurreição, o dia da nova aliança. Vinho, está aqui suco de uva para a gente. Simbolizando aqui a nova aliança. Simbolizando que Jesus havia vencido a morte, venceu o inferno. O propósito se cumpriu totalmente, não apenas da morte, mas agora da ressurreição também. Se ficasse só na morte, perderia o sentido. Mas Deus, Ele vela pela sua palavra, amém? Ele vela pela palavra. Domingo, o Espírito Santo ressuscita Jesus, tornando o vencedor, tornando aquele que estava morto, mas agora voltava à vida. Voltava à vida. Voltou à vida para quê? Para que eu e você nós pudéssemos viver a vida dele. Para que eu e você nós pudéssemos viver a vida que estava proposta a ele. Jesus é doador de vida. Jesus é doador de vida. Ele quer que a sua vida seja realmente vivida com propósitos. E não tem nada a ver comigo ou com você, tem tudo a ver com Deus. Não é sobre mim, não é sobre você, não. É quando nós entendemos que tem que ser Deus sobre a nossa vida. O Salmo 25:18 diz assim: considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Agora era o salmista referindo-se a ele mesmo. Perdoa todos os meus pecados. Considera, bota esse versículo aí, é o último. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Eu finalizo com esse versículo, porque esse versículo é muito forte. A princípio você pode nem ter entendido direito. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. O salmista aqui está colocando, entenda bem, como se estivesse colocando numa balança a dor, sofrimento e aflições de um lado, e colocando pecados do outro lado. O salmista está dizendo: Senhor, eu fico feliz que o Senhor tire todas as minhas dores. Eu fico muito feliz que o Senhor cesse as minhas aflições e os meus sofrimentos. Eu fico muito feliz, mas, Senhor, com os meus pecados, jamais eu quero voltar a conviver com eles. A minha antiga vida, a minha vida de pecado, jamais eu quero voltar para lá. Ei, Deus te resgatou para que você jamais voltasse para a sua antiga vida. Ter a dor, o sofrimento aplacados, aplanados. É muito bom, mas muito melhor é entender que a vida que nós estamos vivendo hoje é totalmente diferente da vida que nós vivíamos antes. Não é uma vida religiosa, é uma vida de relacionamento. Não é uma vida de vir para a igreja, não, é uma vida de adoração, aleluia. Não é uma vida, aleluia, não é uma vida simplesmente por viver, não. Nós entendemos os princípios da palavra, nós doamos, nós abençoamos, nós somos abençoados. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Querido, é muito bom quando Deus intervém em alguma situação da nossa vida. A gente ora para isso, está correto, nós devemos continuar, mas muito maior, muito melhor é a vida com Deus. É a vida de completude. É uma vida que nós podemos realmente entender os propósitos do Pai. Que nós podemos realmente dizer assim: Deus, como é bom viver segundo a Tua palavra.
Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que conhece muito conhecimento teológico, muito conhecimento, sabe? E a discussão começou sobre aquela velha e incansável discussão. Uma vez salvo para sempre. Se para com isso, velho. Isso não existe. Não é assim. Você pode discordar de mim. Você pode... Querido, eu entendo que a frase é assim: uma vez nova criatura para sempre. Uma vez que eu desfrutei da presença de Deus, uma vez que eu desfrutei da presença do Pai, uma vez que entendi o sacrifício de Jesus e tudo aquilo que é uma vida com propósito, eu não quero mais viver fora. Aí eu disse para ele: meu querido, você está querendo achar justificativa para você estar fora da presença? Você já está fora. Porque só quem quer justificativa teológica para essas questões, aparentemente está mais fora do que dentro. Porque quem ama, porque quem viveu os propósitos, quem entendeu, não quer saber da discussão, não quer saber do mais, quer simplesmente viver na presença de Deus. Quer simplesmente caminhar na presença. Mas eu acho, meu querido, você pode achar o que você quiser, você é livre, mas não é o que eu acho que você acha, é o que a palavra afirma e ponto final. A palavra diz assim, que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Se eu entendo que na presença dele eu sou completo, e eu vou lá querer viver fora? Se eu entendo que na presença dele tem vida, eu vou querer viver uma morte? Se eu entendo que na presença tem alegria, eu vou querer viver uma vida de tristeza, de sofrência? Que conversa, velho. Eu quero viver uma vida de alegria, de plenitude, desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida e principalmente honrando o sacrifício de Jesus. Querido, saia daqui dessa noite entendendo isso. Vai começar uma semana, quer dizer, já começou uma semana, e eu vou honrar o sacrifício do meu Jesus. Eu vou ser servo, eu vou ser filho, eu vou ser irmão, eu vou ser amigo, eu vou fazer o meu melhor, eu vou sempre entregar o meu melhor, eu vou viver louvando, eu vou viver adorando, porque afinal de contas, nós fomos resgatados. Nós fomos resgatados. Aqui, como diz o Gabatá, onde a sentença foi escrita, foi para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você pudéssemos desfrutar de graça, amor, plenitude e misericórdia da parte de Deus. Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo se entregou por você, para que você hoje pudesse ser livre, para que você pudesse ser uma nova criatura, para que você pudesse desfrutar das bênçãos da mesa do Pai. Você diz amém, querido? Você diz amém? Fique de pé para a gente adorar.